bora lá. Vamos direto ao ponto. Pensa no coração de um computador, a CPU. Ela é uma máquina de velocidade, né? Bilhões de coisas acontecendo por segundo. Só que ela precisa conversar com o resto do mundo, um mundo bem mais lento. Estou falando de discos rígidos, impressoras, a nossa rede. E aí surge o grande desafio de um sistema operacional. Como é que se gerencia essa comunicação? Como fazer para que o cérebro super rápido do sistema não fique, sei lá, o tempo todo de braços cruzados, só esperando as partes mais lentas fazerem o trabalho delas? É exatamente essa história que a gente vai desenrolar aqui. Olha só o nosso caminho. A gente começa entendendo essa briga de velocidades, passa pelas primeiras soluções que, bom, não eram lá muito eficientes, depois a gente vê as técnicas mais espertas que finalmente libertaram a CPU e, claro, vamos chegar num novo problema que toda essa eficiência criou, o risco de um engarrafamento total, o famoso deadlock. Mas afinal, qual é o tamanho dessa diferença toda? Não é pouca coisa não. A gente está falando de mundos completamente diferentes. E sacar isso é o primeiro passo para entender de verdade o gerenciamento de entrada e saída. Dá uma olhada nisso aqui. A CPU, ela vive no mundo dos nanosegundos. Para ela, 1 milissegundo, que é o tempo de resposta de um disco, é uma eternidade, uma vida inteira. Se a gente não gerencia isso direito, a CPU, que é a peça mais cara e mais rápida do sistema, ia passar a maior parte do tempo à toa, só esperando. É exatamente aqui que o sistema operacional brilha. Pensa nele como um maestro de uma orquestra. Ele precisa que todos os instrumentos, do mais rápido ao mais lento, toquem em harmonia. Ele controla o fluxo de dados para que o sistema inteiro seja eficiente, e não só uma parte dele. Tá, mas e no começo? Como os primeiros sistemas faziam isso? Bom, eles usavam um método mais direto e, como a gente vai ver, o mais ineficiente de todos, a tal da entrada e saída programada. Na entrada e saída programada, a CPU é a chefona de tudo. Ela que começa a operação e ela mesma tem que descobrir quando acabou. E o jeito que ela faz isso, que a gente chama de polling, é que é o grande problema da história. Esse processo é a tal da espera ativa, ou polling. A CPU fica presa num looping, perguntando sem parar para o dispositivo: e aí, acabou? Já terminou? E agora? Imagina a cena. É como ficar abrindo a porta do forno a cada 10 segundos para ver se o bolo assou. Simplesmente não dá para fazer mais nada enquanto isso. É um desperdício absurdo de poder de processamento. E essa frase aqui resume tudo com perfeição. Com esse método de polling, o componente mais poderoso do sistema vira um vigia impaciente. Estava claro que precisava existir um jeito melhor. E a solução veio de uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. E se, em vez da CPU ficar perguntando o tempo todo, o próprio dispositivo simplesmente avisasse quando estivesse pronto? Essa é a sacada genial por trás das interrupções. A CPU manda o dispositivo fazer alguma coisa, e em vez de ficar esperando, ela vai cuidar de outra tarefa. Quando o dispositivo termina o trabalho dele, ele manda um sinal, uma interrupção, para chamar a atenção da CPU. É como dizer: ei, chefe, acabei aqui, pode pegar. Agora sim, a coisa começa a fazer sentido. Com a entrada e saída orientada à interrupção, a CPU fica livre para tocar outros processos. Ela só para o que está fazendo por um instante, rapidinho, para lidar com os dados que chegaram. A eficiência do sistema com isso dá um salto gigantesco. Só que, assim, interrupções são ótimas para dados pequenos. Mas e para transferir um arquivo de vídeo gigante? Seriam milhares e milhares de interrupções, uma para cada pedacinho de dado. Isso ainda sobrecarrega a CPU. A evolução precisava de mais um passo. E esse passo se chama DMA, ou acesso direto à memória. O mais legal desse fluxo é o seguinte: a CPU, no passo 1, só programa um controlador especial, o controlador de DMA. Ela basicamente fala: transfere essa quantidade de dados daqui para lá. Aí o controlador de DMA assume o controle de tudo, como a gente vê nos passos 2 e 3. Ele transfere os dados direto sem encher o saco da CPU. A CPU só é interrompida uma única vez lá no finalzinho de tudo. É isso que faz com que placas de vídeo, redes rápidas e SSDs modernos funcionem sem travar o sistema inteiro. E esse quadro aqui é o resumo perfeito da nossa jornada. A gente saiu de uma CPU que ficava 100% do tempo ocupada esperando para uma que só trabalhava um pouquinho a cada interrupção e finalmente chegou no DMA, onde a participação dela é mínima. Nós libertamos o processador para ele fazer o que ele sabe fazer de melhor: processar de verdade. Só que essa nova eficiência toda, com um monte de processos rodando ao mesmo tempo e disputando impressoras, arquivos e tudo mais, acabou criando um efeito colateral bem perigoso. Um tipo de engarrafamento perfeito, sabe? Um beco sem saída. E o nome disso é deadlock, ou impasse.
É quando um grupo de processos fica travado, um esperando pelo outro, num ciclo de dependência que simplesmente paralisa tudo. É o grande pesadelo de qualquer sistema que faz várias coisas ao mesmo tempo. A analogia clássica para entender isso é sensacional. O processo A pega o scanner e agora precisa da gravadora de CD. Ao mesmo tempo, o processo B pegou a gravadora e agora precisa do scanner. Nenhum dos dois vai largar o osso antes de conseguir o que quer. Qual o resultado? O impasse total. Os dois vão ficar esperando para sempre. A boa notícia é que os deadlocks não acontecem do nada, por acaso. Eles são como um incêndio. Precisam de uma combinação bem específica de 4 elementos para acontecer. Se a gente conseguir tirar um deles, pronto, não tem deadlock. E aqui estão os 4 ingredientes da receita do desastre. Exclusão mútua, super normal, uma impressora, por exemplo, só um usa de cada vez. Posse e espera é o nosso processo A segurando o scanner enquanto espera. Não preempção, significa que o sistema operacional não pode simplesmente chegar e arrancar a gravadora do processo B. E por fim, a cereja do bolo do problema, a espera circular. Ela que fecha o ciclo vicioso. O ponto central é: todas as 4 condições precisam estar presentes ao mesmo tempo. E esse diagrama aqui mostra com clareza a condição final, a tal da espera circular. A seta do processo A aponta para o recurso R2, que está com B. A seta do B aponta para o R1, que está com A. Pronto, o círculo se fechou. Daí ninguém mais sai. Ufa, ok. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e dar uma olhada no quadro completo que a gente montou aqui sobre essa relação delicada entre eficiência e risco. Então, a gente começou com um problema de velocidade. Evoluímos as soluções para usar a CPU ao máximo e, com isso, criamos um ambiente onde vários processos competem por recursos o tempo todo. E o ponto crucial é este. Essa competição, se as condições certas aparecerem, pode levar a um colapso total do sistema. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é bem intrigante. Se os ingredientes para o desastre estão sempre ali, por que os nossos computadores não travam a cada 5 minutos? A resposta está num verdadeiro arsenal de estratégias que os sistemas operacionais usam, como prevenção, que é quebrar uma das 4 condições, evitação, que usa algoritmos espertos para alocar recursos de forma segura, e até detecção e recuperação, quando o sistema identifica um impasse e desfaz ele. Mas o estudo a fundo dessas técnicas? Bom, isso já é uma análise para um outro dia.
Hey!